Falando de Cura, Volume 2. A Farmácia de Deus e a Ciência da Fé. Prefácio teológico. A origem da ferida e a identidade do inimigo. Uma correção histórica. Antes de falarmos sobre a cura, precisamos falar sobre a origem da doença, e para isso é necessário desconstruir uma imagem infantil que carregamos na mente e reconstruir a cena do crime original, lá no Éden, com a seriedade que o texto bíblico original exige. Quando pensamos na queda do homem, a maioria de nós visualiza uma pequena cobra, um réptil comum pendurado numa árvore, a falar com Eva. Mas essa imagem simplista esconde a terrível grandiosidade do inimigo que enfrentamos. Para entender quem realmente enganou a humanidade, precisamos ir ao hebraico, a língua original da revelação. A palavra traduzida nas nossas Bíblias como serpente em Gênesis 3 é Nashash. Esta palavra é um enigma fascinante, pois a sua raiz etimológica carrega 3 significados simultâneos: serpente, o réptil; adivinhar ou encantar, fazer encantamentos, sussurrar; brilhar, como o bronze polido, Neshoshet. Portanto, quem estava na árvore não era apenas um animal rastejante que ganhou o dom da fala momentaneamente. Era o próprio Satanás, o antigo portador da luz, transfigurado. Ele apresentou-se a Eva como um ser encantado, um ser brilhante. O apóstolo Paulo confirma esta exegese quando alerta os coríntios. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás, cheio de orgulho pela sua beleza original, descrita em Ezequiel 28, usou esse brilho falso para seduzir a humanidade. Ele não assustou Eva, ele a encantou-a. Ele usou a sua aparência gloriosa para vender a mentira da desobediência. Mas Deus, que vê além da aparência, viu a essência podre daquele ser. E foi ali que a sentença divina revelou a verdadeira natureza do inimigo. Deus disse: "Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida." Aqui reside um ponto crucial que une a teologia à ciência. Cientificamente, sabemos que as serpentes e cobras não se alimentam de pó. Elas são animais carnívoros, comem pequenos roedores, ovos e insetos. Então, teria Deus errado na biologia? Absolutamente não. A maldição de comer pó não era dietética, era espiritual e posicional. Na cultura bíblica do Oriente Médio, lamber o pó é sinônimo de humilhação total e derrota eterna. Miqueias 7:17. Deus estava dizendo àquele ser orgulhoso que queria subir acima das estrelas de Deus, Isaías 14, "Você queria ser alto, mas agora será o mais baixo. Você queria glória, mas agora rastejará na humilhação. A sua natureza angelical foi pervertida." Aquele que se autodenominava portador da luz e que tanto se orgulhava de sua beleza, hoje é, em essência, semelhante a uma serpente. Ele tornou-se o Nashash na sua forma mais vil, traiçoeiro, venenoso, rastejante. Embora ele ainda mantenha o poder de se transfigurar e enganar, a sua essência é a de um derrotado. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, a máscara cai definitivamente. Ele não é chamado de anjo caído, mas de a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Apocalipse 20:2. Ele ficará para sempre preso à forma que a sua maldade moldou. Por que é importante saber isso num livro sobre cura? Porque você precisa saber que o inimigo que tenta colocar doenças na sua mente, destruir a sua família e roubar a sua paz, já foi sentenciado a comer o pó da derrota. A doença, a morte e a dor entraram no mundo por causa da mentira desse encantador. Mas a cura entrou no mundo através da verdade de Cristo. Satanás ofereceu o fruto da morte numa árvore.
Jesus ofereceu a sua própria vida no madeiro, a cruz, para nos devolver a vida. E é com essa certeza de autoridade sobre a antiga serpente que iniciamos esta jornada. O inimigo pode sibilar, mas a cabeça dele já foi esmagada. Bem-vindo à verdade que liberta. Falando de Cura, volume 2. Introdução. O pó da terra, o veneno que cura e a anatomia da fé. Para compreendermos a cura, precisamos primeiro compreender o palco onde ela acontece. Existem dois campos de batalha distintos na guerra pela saúde humana, o campo físico e o campo espiritual. E a maior tragédia acontece quando tentamos lutar no campo físico com armas espirituais ou no campo espiritual com remédios físicos. Neste livro, vamos mergulhar na sabedoria que distingue um do outro. Comecemos pelo campo físico. Quando lemos o Evangelho de João, capítulo 9, deparamo-nos com uma cena intrigante. Jesus encontra um cego de nascença. Ele, sendo Deus, poderia ter apenas estalado os dedos, dado uma ordem, ou nem sequer dito nada para que a cura acontecesse. Mas o mestre decidiu fazer algo teologicamente profundo e quimicamente simbólico. A Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão e com a saliva fez lodo. Ele aplicou aquela lama nos olhos do cego. Por que barro? Por que terra? Jesus estava a voltar à Gênese. Lá no princípio, Deus formou o homem do pó da terra. Ao misturar a poeira do chão com a sua própria saliva, que carrega o DNA do Criador, Jesus manipulou a matéria original. Ele criou ali uma pomada divina, uma mistura de biologia e milagre, superior a qualquer célula-tronco que a ciência moderna sonhe em um dia manipular. Talvez o homem nunca consiga reproduzir a saliva de Cristo, mas o homem tem aprendido, pela misericórdia divina, a usar o pó da terra. O que é um comprimido? O que é um xarope? O que é uma injeção? Em última análise, tudo é pó da terra processado. Quando o cientista Alexander Fleming descobriu a penicilina em 1928, ele não a inventou do nada. Ele percebeu que um fungo, um simples bolor que cresce na matéria orgânica, tinha o poder de matar bactérias. A cura para infecções que dizimavam multidões estava escondida num fungo microscópico. Deus já tinha deixado a cura pronta na natureza. O homem apenas a descobriu. E aqui entramos em um mistério ainda maior, que demonstra a soberania absoluta de Deus sobre a criação, a finalidade de todas as criaturas. Eu creio firmemente que nada na Terra existe por acaso. Deus não cria lixo. Cada animal, cada planta, cada inseto possui uma finalidade específica e uma missão na manutenção da vida. Os pássaros transportam sementes que reflorestam matas. Minhocas e insetos adubam a terra para que tenhamos alimento. Tudo existe para servir, direta ou indiretamente, o ser humano, que é a coroa da criação. Mas e os animais perigosos? E as cobras, aranhas, escorpiões e abelhas? A farmacologia moderna tem revelado uma verdade estonteante. O veneno também cura. Deus, na sua complexa sabedoria, colocou substâncias poderosíssimas dentro destes animais. O que mata em grande quantidade, cura na dose certa. Do veneno da jararaca, Botrops jararaca, cientistas desenvolveram o captopril, o medicamento que salvou milhões de pessoas de hipertensão arterial. Do ferrão das abelhas, extrai-se a apitoxina, usada para tratar inflamações severas e artrites. Até venenos de peixes, crustáceos e formigas estão sendo estudados para o tratamento de dores crônicas e doenças neurológicas. Isso prova que até naquilo que nos causa medo, Deus escondeu uma bênção. O homem, inspirado por Deus, aprende a transformar a ameaça em remédio. É o cumprimento do domínio que Deus deu a Adão sobre todo o animal que se move sobre a terra. Eu aprendi a respeitar essa farmácia natural dentro da minha própria casa. Olho para minha mãe, Dona Lucy. Hoje, aos 88 anos, ela lê sem precisar de óculos. Ela criou os seus 10 filhos na dura década de 70, quando a medicina era um luxo distante e o dinheiro era escasso. Mas ela tinha uma riqueza que não se depositava no banco, o conhecimento das plantas.
Ela sabia que o princípio ativo que a indústria vende na caixa, Deus dava de graça na folha. Ela tratava as nossas febres e dores com chás e ervas, aplicando uma sabedoria milenar que hoje, infelizmente, se perdeu na comodidade da vida moderna. As pessoas deixaram de plantar. As pessoas esqueceram como fazer um chá. Entregaram sua saúde exclusivamente à indústria. Não critico o avanço, sou grato pelos remédios que salvam vidas, mas lamento o esquecimento da sabedoria simples. Seria um ato de resgate cultural e de saúde pública voltarmos a ensinar, especialmente nos lugares mais pobres, o poder que brota do quintal. Entretanto, a cura não se resume à química. Chegamos agora ao campo espiritual e à anatomia da fé. A ciência sempre tentou entender o que acontece na cabeça de alguém que crê. E as descobertas da neurociência, a ciência que estuda o cérebro, são de deixar qualquer ateu perplexo. Estudos de mapeamento cerebral, feitos por pesquisadores como o Dr. Andrew Newberg, constataram que o cérebro humano possui áreas que são ativadas de forma intensa e exclusiva apenas quando oramos ou adoramos a Deus. Não é a mesma atividade quando fazemos uma conta de matemática ou quando conversamos com um amigo. É diferente. Quando uma pessoa entra em oração profunda, o lobo frontal, responsável pela atenção, se acende e o lobo parietal, que nos dá a noção de espaço e tempo, se acalma. Isso cria uma sensação física de conexão com o eterno. É como se Deus, ao desenhar a anatomia humana, tivesse deixado um telefone vermelho instalado no nosso hardware cerebral. Ele criou o homem com a necessidade biológica e a capacidade neurológica de se conectar com o espírito. A fé não é uma invenção cultural. A fé faz parte da nossa biologia. Nós fomos desenhados para crer. Por isso, a cura completa envolve alinhar o corpo, através da medicina e da natureza, e o espírito, através dessa conexão cerebral e espiritual com Deus. Mas faço um alerta final nesta introdução. Nem toda a doença é física, e nem toda a doença vai embora com remédios. O apóstolo Paulo, o homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, carregava um espinho na carne. Era uma enfermidade física dolorosa, mas a sua origem não era biológica, era espiritual. Ele mesmo disse: "Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetar." 2 Coríntios 12, 7. Paulo, antes de ser Paulo, foi Saulo, um perseguidor violento. Embora perdoado, ele carregou marcas. Algumas doenças são consequências espirituais, legalidades antigas ou processos de tratamento de Deus no nosso caráter. Para esse tipo de mal, não existe chá, não existe veneno de cobra transformado em remédio e não existe cirurgia. Só existe o tratamento espiritual. Muitas pessoas lotam as igrejas e os consultórios sem saberem a origem do seu mal. Eu incentivo veementemente. Se você ainda não ouviu, ouça o Falando de Cura Volume 1. Lá ensinamos a diagnosticar a raiz. E agora, deixo-lhe estes princípios fundamentais para seguir sua jornada. Diagnostique a raiz. O seu mal vem do corpo? Use a medicina. O seu mal vem da alma ou do espírito? Use as armas espirituais. Valorize a medicina, valorize o conhecimento médico e busque sempre a ajuda dos especialistas. Eles são os instrumentos de Deus para entender a máquina humana. Eles podem ajudá-lo a diagnosticar seu problema com precisão. Não brinque com sua saúde. Não faça a automedicação sem saber exatamente o que você tem. Um diagnóstico errado leva ao remédio errado. A receita sem contraindicação, porém existe um remédio para o qual não existe contraindicação: a fé, a esperança e o amor. Pode usar sem moderação. Canalize sua fé. Direcione sua fé exclusivamente para Deus, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Coloque-o acima das religiões, acima das placas de igrejas e no centro absoluto do seu coração. A perspectiva da eternidade. Viva em paz, sabendo que sua vida não termina aqui. Ela apenas começa aqui e segue para toda a eternidade. Jesus fez uma promessa que supera qualquer diagnóstico terreno. Aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. João 6:40. Essa deve ser a nossa esperança maior.
a cura definitiva que nem a morte pode roubar. Seja bem-vindo ao livro Falando de Cura, volume 2. Prepare o seu coração. Capítulo 1. A maldição da terra, a multiplicação da ciência e a teologia do alívio. Para valorizarmos o alívio que temos hoje, precisamos ter a coragem de olhar para o passado. Muitas vezes somos tentados a romantizar os tempos antigos, imaginando uma vida bucólica e perfeita. Mas, sob a ótica da dor física, o passado era um lugar de terror. Imagine viver num mundo onde a anestesia não existia. Há apenas 200 anos, uma simples inflamação dentária ou uma fratura exposta eram sentenças de uma agonia inimaginável. As cirurgias, quando necessárias, eram realizadas à força bruta, acompanhadas de gritos que ecoavam pelos corredores dos hospitais precários. A morte não era apenas o cessar da vida. Era, na maioria das vezes, um processo lento, humilhante e doloroso. O ser humano agonizava no seu leito, sem morfina, sem paliativos, refém da própria carne que se deteriorava. Mas Deus, que não criou o ser humano para o sofrimento, já havia preparado um escape na linha do tempo. O profeta Daniel, um homem que vivia numa corte estrangeira cercado de sábios e magos, recebeu uma revelação futurística que mudaria a nossa compreensão da história. O anjo disse-lhe: "E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará." Daniel 12:4, Almeida Corrigida Fiel. Durante séculos, teólogos olharam para este texto pensando apenas em viagens espaciais ou na internet. Mas eu convido-o a olhar para esta profecia através das lentes da misericórdia. A ciência multiplicou-se, primariamente, para o alívio da dor humana. Hoje, a medicina é a maior atividade de tratamento humanizado que existe na face da Terra. Não é apenas técnica, é graça comum. Deus capacitou a mente humana para mapear cada milímetro da sua criação. Hoje, temos um especialista para o coração, outro para o sistema nervoso, outro para a pele. O que antes era uma sentença de morte, hoje é tratado com um comprimido ou um procedimento a laser. Isso é o cumprimento da profecia. Deus permitiu que o homem descobrisse as chaves para hackear a dor. Mas, inevitavelmente, surge a grande pergunta teológica. Se Deus é bom, por que permitiu que o homem caísse e adoecesse? A resposta está na liberdade. Deus não criou marionetes. Deus criou seres à sua imagem e semelhança, dotados de livre-arbítrio. A mesma liberdade que você tem hoje para escolher ler este livro ou fechá-lo, Adão teve no Éden. E o que temos escolhido desde então? Temos escolhido o erro, e o erro na Bíblia chama-se pecado. O pecado não foi apenas uma ofensa moral, foi uma catástrofe biológica. Quando Deus disse a Adão: "Maldita é a terra por causa de ti", Gênesis 3:17, ele não estava lançando um feitiço vingativo, ele estava a constatar uma ruptura na harmonia do universo. Como vimos no prefácio, o inimigo, Satanás, foi amaldiçoado a rastejar na humilhação espiritual, comer pó. Mas a consequência para a terra física foi a violência. A natureza mudou. A terra que antes produzia sem esforço passou a produzir espinhos. Os animais mudaram. Antes da queda, o relato bíblico sugere uma harmonia onde não havia predação. Gênesis 1:30. Mas com a entrada do pecado, a violência impregnou o DNA da criação. O medo instalou-se. Deus disse a Noé: "E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra." Gênesis 9:2. A natureza tornou-se hostil. Portanto, a doença não é vontade de Deus. A doença é o eco do nosso pecado original e das nossas escolhas diárias num mundo caído. Contudo, Deus ama-nos tanto que, mesmo num mundo quebrado, Ele inspira a ciência para consertar o que for possível. Eu acredito que a cura para todas as doenças já foi deixada por Deus escondida na terra. Se demoramos a encontrá-las, não é por culpa de Deus, mas muitas vezes pela ganância humana, pelas guerras e pelo desejo de dominação que atrasam o progresso científico. Mas a promessa mantém-se. A ciência multiplicou-se.
E cada vez que um médico alivia uma dor, ele está, consciente ou não, a cooperar com o plano redentor de Deus de enxugar nossas lágrimas. Capítulo 2. A tríade da cura: fé, alegria e amor. A ciência comprova a Bíblia. Já entendemos que o médico é um instrumento de Deus, mas existe um laboratório que não fica num prédio, fica dentro do seu peito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, deixou-nos o que eu chamo de a receita universal de saúde. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Almeida Corrigida Fiel. Isso não é poesia, é neurociência pura. A psiconeuroimunologia é o campo científico que estuda como os nossos pensamentos afetam o nosso sistema de defesa. E o que eles descobriram é exatamente o que a Bíblia diz há 2000 anos. Vamos dissecar essa tríade. 1. A fé, o antídoto do estresse. A fé não é apenas crer que Deus existe, é confiar que Ele está no controle. Quando você tem fé, o seu cérebro desativa o modo de alerta constante. Isso reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol em excesso é um veneno. Ele aumenta a pressão, destrói músculos e, pior, desliga o sistema imunológico. Ter fé é biologicamente necessário. Quem ora e confia tem um sistema de defesa mais agressivo contra vírus e bactérias. A ciência confirma, a fé é um escudo celular. 2. A esperança e a alegria. A farmácia da endorfina. A Bíblia diz em Provérbios 17, 22, que o coração alegre serve de bom remédio. Note que o texto não diz que a alegria é como um remédio, diz que ela serve de remédio. Eu testemunhei isso de forma poderosa através da minha esposa, Jusicleide. Ela trabalhou no Hospital Infantil de Boa Vista, em Roraima, como doutora da alegria. Ao lado da sua inseparável amiga Muriel, elas transformavam-se. Jusicleide virava a doutora Saracura e Muriel a doutora Nica Pinica. Quando elas entravam naquelas enfermarias, onde o ar era pesado de dor e medo, algo sobrenatural acontecia. Ao brincarem, ao fazerem aquelas crianças sorrirem, elas não estavam apenas distraí-las. O riso provoca uma explosão química no cérebro. Libera endorfinas, que matam a dor, e serotonina, que combate a depressão. Médicos relatavam que, após a visita da alegria, as crianças respondiam melhor à medicação. A desesperança mata. A alegria, trazida pela esperança de que tudo vai ficar bem, ressuscita as células. Por fim, Paulo diz que o maior destes é o amor. Estudos mostram que pacientes solitários têm uma taxa de mortalidade muito maior do que aqueles cercados de afeto. O amor, o toque, o abraço, a assistência de quem cuida, tudo isso reduz a ansiedade da morte. O amor diz ao corpo do doente: vale a pena lutar, você não está só. Se você quer a cura para si ou para sua família, não procure apenas na farmácia da esquina. Busque o único Deus que pode transmitir fé, esperança e amor. Esses três elementos, quando misturados no sangue através da alma, potencializam qualquer tratamento médico em, ouso dizer, mais de 50%. É a metade do caminho andado. Capítulo 3. A farmácia natural de Deus. Nutrição e movimento. Deus não criou o corpo humano para funcionar com combustíveis artificiais. Antes de existirem os laboratórios, existia o jardim. E no jardim, Deus deixou a farmácia aberta 24 horas por dia. O poder oculto nas plantas e a dica da eternidade. Tudo o que o nosso corpo precisa para se reparar está, de alguma forma, codificado na natureza.
As plantas não são apenas mato, são complexos laboratórios químicos que absorvem a energia do sol e os minerais da terra, o pó, para criar fitoquímicos. Quando você come um legume, uma fruta ou toma um chá, está ingerindo informações genéticas que conversam com as suas células. Mas existe uma prova bíblica definitiva de que Deus aprova e incentiva o uso das plantas para a cura. Se olharmos para o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, temos a descrição do novo céu e da nova terra. Lá, finalmente teremos acesso à árvore da vida, que um dia foi guardada no Éden. E o texto diz algo surpreendente. No meio de sua praça estava a árvore da vida, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22, 2, Almeida Corrigida Fiel. No original grego, a palavra para saúde ali é terapeia. Pense comigo, na eternidade não haverá morte. Então por que Deus menciona que as folhas servem para a saúde? Eu tenho certeza de que isso é uma dica divina para nós, hoje. É como se Deus dissesse: vejam, a minha criação vegetal é tão perfeita que até na glória eterna eu uso as folhas como símbolo de bem-estar. Se Deus valoriza as folhas da árvore da vida lá no céu, quem somos nós para desprezar as plantas medicinais que Ele deixou aqui na terra? A cura pela alimentação e pelas ervas não é uma moda, é um princípio eterno. Deus colocou a cura na casca, na polpa, na semente e na folha. O equilíbrio e a gula. Contudo, de nada adianta o chá se a dieta é de morte. A Bíblia condena a gula não porque Deus quer tirar o nosso prazer, mas porque o excesso mata. O pecado da gula é o pecado de usar a comida para preencher um vazio que é da alma, e o resultado é um corpo inflamado, doente e lento. Corpo parado morre. Além do combustível certo, a máquina precisa de movimento. Há uma lei biológica implacável. O que não se usa, atrofia. Deus criou o homem para o trabalho. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Gênesis 2:15. O sedentarismo é uma afronta ao design divino. Quando ficamos parados, o sangue circula mal, o coração enfraquece e a mente adoece. A ocupação constante é um remédio. Trabalhar, cuidar da casa, caminhar, servir, brincar, tudo isso mantém a máquina lubrificada. A depressão muitas vezes encontra morada na ociosidade. Ocupar-se é dizer à vida: eu ainda estou aqui, eu ainda sou útil. A cura, portanto, começa na escolha do que colocamos no prato, no uso sábio das plantas que Deus criou e na decisão de levantar do sofá. É assumir a responsabilidade pelo templo do Espírito. Capítulo 4. O meu diagnóstico e a minha escolha. A sabedoria das armas. Falar de teologia num púlpito é sublime, mas falar de fé num consultório médico, diante de um diagnóstico de morte, é o verdadeiro teste do cristão. Quero partilhar com o leitor o momento exato em que a minha fé foi confrontada pela realidade dura da medicina. Eu recebi um diagnóstico de câncer, e não foi um diagnóstico brando. As palavras que ouvi carregavam o peso de uma sentença, incurável e sem tratamento resolutivo. Naquele instante, o tempo parece parar. O chão que antes parecia firme desaparece. A reação natural da carne humana seria o desespero absoluto, o choro convulsivo, a revolta. A pergunta que ecoa na mente de 99% das pessoas nessa situação é: meu Deus, por que eu? E agora? O que será de mim? Mas pela graça de Deus, e acredito que foi o Espírito Santo a soprar lucidez no meu caos, algo diferente aconteceu. Em vez de me entregar ao luto antecipado, olhei nos olhos daquele médico e fiz uma pergunta que mudou o curso da minha história. Doutor, o que eu posso fazer para prolongar o tempo que tenho? O médico tinha acabado de dizer que não havia cura, mas eu insisti. Eu queria saber o que estava humanamente ao meu alcance. Naquela hora, tomei uma decisão irrevogável. Eu faria qualquer coisa que ele dissesse. E por que essa determinação férrea? Porque fiz uma reflexão simples e poderosa.
Qual é a finalidade de eu desejar a vida eterna no céu se eu não dou o devido valor à vida que Deus me deu aqui na terra? Se Deus me deu o fôlego de hoje, eu tenho a obrigação sagrada de lutar por ele. Foi então que iniciamos uma batalha estratégica. O médico, vendo a minha disposição, indicou os procedimentos possíveis para o meu caso específico. Diferente de muitos pacientes oncológicos, o meu tratamento não envolveu quimioterapia. A estratégia clínica foi uma cirurgia complexa, chamada fundoplicatura, aliada a um regime rigoroso de medicamentos. Eu segui e sigo tudo à risca. E aqui quero partilhar convosco um segredo espiritual que aprendi na prática. O cristão sábio sabe escolher a arma certa para a guerra certa. Muitos irmãos de fé cometem um erro fatal. Tentam lutar contra doenças físicas apenas com armas espirituais. Eles acham que tomar remédio é falta de fé. Isso é um engano. Entenda a lógica de Deus. Se o pecado ou a degeneração humana trouxeram consequências físicas, doença, dor, falha celular, eu devo lutar contra isso com agentes físicos. Devo usar o bisturi, o comprimido, a dieta. Devo usar o pó da terra processado pela ciência que Deus inspirou. Já no campo espiritual, aí sim uso as armas espirituais, a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, o arrependimento. Jesus não está fisicamente aqui conosco caminhando nas ruas para tocar e curar instantaneamente como fazia na Galileia. Se não alcançamos essa cura milagrosa e instantânea, que Deus pode fazer se quiser, temos que aceitar com humildade e gratidão que foi Ele quem deu ao homem o conhecimento para criar os recursos médicos. Aceitar a cirurgia e tomar os remédios na hora certa foi o meu ato de culto. Foi a minha forma de dizer: Senhor, eu confio na tua provisão através da medicina. E além da medicina, havia outro fator crucial que me manteve vivo: uma razão para viver. A ciência já sabe que pacientes sem propósito morrem mais rápido. Eu me perguntei, por que eu quero ficar mais tempo aqui? A resposta não foi o medo da morte. A resposta foi o amor. Eu amo a minha família. Eu amo o meu Deus. E decidi que não abandonaria o barco. Essa vontade de lutar, de ver os meus filhos crescerem, de estar ao lado da minha esposa, de continuar a servir ao reino, gerou uma força que a medicina sozinha não explica. É a tríade da cura: fé, esperança e amor, funcionando na prática. O resultado? Já se passaram mais de 10 anos além do prazo que me deram. A doença ainda consta nos laudos médicos, tecnicamente incurável, mas eu estou aqui. Estou vivo. Estou escrevendo este livro para você. A minha motivação alinhou-se com a palavra de Deus. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aceitar a vida como a vida é, traz determinação e coragem. Eu não sou um super-homem, sou apenas alguém que decidiu acreditar que enquanto houver um sopro de vida, há uma missão a cumprir. Se você recebeu um diagnóstico difícil, pare de perguntar por quê. Pergunte o que fazer. Use os remédios, faça os tratamentos, mas, acima de tudo, encontre o seu motivo para ficar. O amor é um elo que nos prende à vida com uma força sobrenatural. Capítulo 5. O inimigo, a vigilância e a santificação. O sistema imunológico da alma. Até aqui, dedicamos tempo a falar do corpo, da medicina, dos remédios e das emoções. Mas seria uma imprudência letal da minha parte encerrar este livro sem abordar a guerra invisível que acontece nos bastidores da nossa existência. Muitas vezes, como seres humanos, temos a tendência infantil de procurar culpados externos para as nossas misérias. Culpamos o governo, culpamos a sociedade, culpamos os nossos pais e, teologicamente, adoramos culpar Adão. É muito confortável dizer: eu sofro porque Adão pecou lá no Éden. Mas eu preciso ser honesto consigo, da mesma forma brutal que fui comigo mesmo diante do espelho. Depois que tomamos consciência do erro original, não podemos passar o resto da vida a esconder-nos atrás de Adão. Por quê?
Porque quando o pecado se apresentou à minha porta em inúmeras ocasiões da minha vida, eu também escolhi pecar. Eu não sou inocente. Você não é inocente. O pecado não é apenas uma herança genética de um antepassado distante, é uma escolha diária. O pecado está alojado nesta natureza, impregnado neste corpo que carregamos. O apóstolo Paulo, talvez a mente mais brilhante do cristianismo, teve a coragem de expor essa esquizofrenia espiritual de forma crua. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7, 24, 25, Almeida Corrigida Fiel. Paulo chamou a nossa natureza de corpo de morte. Ele reconheceu que dentro dele habitava uma inclinação para o mal. O primeiro passo para a cura espiritual não é expulsar um demônio, é o autoconhecimento, é olhar-se ao espelho e admitir: eu tenho todo o potencial para fazer o mal, para ser egoísta, para ferir, mas, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, eu escolho hoje controlar os meus impulsos. Eu escolho fazer o bem. E ao escolhermos fazer o bem, plantamos sementes de esperança que frutificarão em saúde para nós e para a nossa família. Porém, a batalha não é apenas interna, contra a carne. Existe um inimigo externo. Como vimos no prefácio, a antiga serpente, o enganador, ainda opera. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8, Almeida Corrigida Fiel. O texto diz que ele anda em derredor, ele estuda, ele observa, ele procura brechas no muro, e é por isso que a Bíblia nos ordena a santificação. Santificar não significa ser um santo de vitral, perfeito e intocável. Santificar significa literalmente separar. É colocar uma barreira de proteção, um filtro de segurança entre a sua vida e a contaminação do mundo. Vou dar um exemplo prático e assustador de como essa vigilância deve funcionar nas coisas mais banais, como o almoço de cada dia. Certa vez, uma pessoa questionou-me: mas por que devemos orar por tudo o que comemos? Deus já não criou a comida? Para que tanta cerimônia? Eu respondi com a gravidade que o assunto exige. Nós devemos orar porque não sabemos a origem daquilo que chega à nossa mesa. Vivemos num mundo onde a ganância impera. Lembre-se que no deserto, Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória em troca de adoração. Jesus, sendo Deus, rejeitou. Mas quantos homens e mulheres de negócios, quantos produtores, quantos industriais hoje aceitam essa oferta? Quantas pessoas, na ânsia de enriquecerem, fazem pactos, consagrações e rituais oferecendo as suas colheitas, os seus gados e as suas empresas a entidades malignas em troca de prosperidade? Quando você compra um alimento no mercado, você não sabe se aquele produto foi consagrado a um ídolo ou a um demônio para dar lucro. Espiritualmente, aquele alimento pode carregar uma legalidade, um vínculo de maldição. É por isso que oramos antes de comer. A oração não é um agradecimento educado. A oração sobre o alimento é um ato de quebra de maldição e de santificação. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo a chave para limpar espiritualmente o que comemos. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada a rejeitar sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. 1 Timóteo 4, 4, 5, Almeida Corrigida Fiel. A oração anula a consagração maligna. A oração purifica o que foi contaminado pela ganância humana. Devemos olhar, vigiar e orar sempre, não para vivermos paranoicos com medo de cada sombra, mas para vivermos protegidos. A vigilância é o sistema imunológico da alma. Ela impede que vírus espirituais entrem em nossa casa e adoeçam a nossa família. Capítulo 6. A cura da família e o santuário do lar. O ultimato. Chegamos ao fim desta jornada
E precisamos tocar no ponto mais sensível da existência humana, a nossa casa e aqueles que amamos. Grande parte das doenças emocionais que carregamos nasce da dificuldade de aceitar a vida como ela é. E aceitar a vida é fundamentalmente entender uma verdade dura, mas libertadora. Deus é o dono de todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Nada nos pertence de verdade, nem a nossa conta bancária, nem a nossa saúde, nem mesmo os nossos filhos, pais, cônjuges ou amigos. Nós somos apenas administradores temporários daquilo que é propriedade exclusiva de Deus. Jesus ensinou algo revolucionário sob a perspectiva da eternidade. Ele disse que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Lucas 20:38. Pense nisso. Para nós que estamos presos no tempo, a morte parece um fim terrível. Mas para Deus que está na eternidade, aquele parente querido que partiu não deixou de existir, ele apenas mudou de endereço. Para Deus não há diferença entre vivos na terra e vivos no céu. Todos estão vivos diante dele. Por isso, devemos entender que, por mais que a despedida doa e dói profundamente, o nosso luto não pode ser um luto sem esperança. Devemos honrar as pessoas enquanto estão aqui. Dê o carinho, dê o cuidado, perdoe agora. E no momento da partida, se temos fé em Jesus, nós não dizemos adeus, dizemos até logo. A morte é um inimigo, sim. Até Jesus sentiu angústia e pavor no Getsêmani. Ter medo é humano, mas esse inimigo já foi vencido. O Cristo ressurreto tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Ele é quem abre a porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Mas enquanto esse dia do reencontro não chega, temos uma guerra a travar aqui. Quero falar sobre a cura da família. Não seja ingênuo, nós temos um inimigo em comum. Não importa quem você seja, não importa o seu sobrenome, a sua classe social ou a sua religião. Existe uma força espiritual maligna que odeia a humanidade inteira. Muitos pensam, mas eu não acredito no diabo, então ele não mexe comigo. Isso é um erro fatal. Mesmo que você não tenha compromisso com Deus, mesmo que ignore os mandamentos ou se declare ateu, isso não muda o fato de que o inimigo o odeia. Ele odeia você, porque você é imagem e semelhança do Criador. Para aqueles que estão no mundo, perdidos e sem Deus, a estratégia de Satanás não é o ataque frontal, é a anestesia. Ele oferece prazeres, distrações, vícios e facilidades. Ele enche a vida da pessoa de coisas, para que ela nunca tenha tempo de pensar na eternidade. O apóstolo Paulo revelou essa tática de cegueira, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. O trabalho dele é manter a venda nos olhos, impedir que a luz entre. Mas para você que está a ler ou a ouvir este livro, para você que acordou e quer a cura da sua casa, a estratégia dele muda. Contra você, ele tentará o ataque. Ele tentará destruir a harmonia do seu lar. Por isso, a sua casa não pode ser apenas um dormitório, ela tem de ser um santuário. Muitas famílias adoecem porque permitem que vírus espirituais entrem pela porta da frente. O que você assiste na sala? O que os seus filhos ouvem no quarto? Não permita que programações malignas, ideologias que zombam de Deus ou conteúdos imorais contaminem a atmosfera do seu lar. A Bíblia dá-nos o filtro perfeito para a saúde mental da família. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, nisso pensai. Filipenses 4:8. Saia da posição de vítima, pare de apenas apanhar da vida. Tome nas suas mãos as armas que Deus lhe dá e reaja. Se precisa de inspiração visual, assista a filmes cristãos como O Quarto de Guerra. Veja como as batalhas reais não são vencidas com gritos e discussões entre marido e mulher,
mas com joelhos no chão e autoridade espiritual no quarto secreto. Se você chegou até aqui neste livro, não é por acaso. Deus marcou este encontro. Chega de ver a doença, a contenda e a tristeza reinarem na sua casa. Chegou a hora da virada. Você precisa tomar conhecimento da sua identidade. A Bíblia diz que Jesus Cristo está em você. A Bíblia diz que maior é o que está em você do que o que está no mundo. 1 João 4:4. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que o fortalece. Mas atenção, Tiago 4:3 alerta que muitas vezes não recebemos porque pedimos mal, pedimos com egoísmo. Agora é a hora de pedir bem. É a hora de consagrar a sua casa não para ter riquezas, mas para que ela seja propriedade exclusiva de Deus. Eu convido-o, onde quer que esteja agora, a fazer esta oração comigo. Não leia apenas como um texto, declare como um decreto de autoridade espiritual sobre a sua linhagem. A oração da virada. Senhor Deus Altíssimo, eu invoco agora o poder do Teu nome sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos e sobre a vida do meu cônjuge. Deus Altíssimo, eu clamo em nome de Jesus que o Senhor esteja a guardar-me neste exato momento em que oro pelos meus familiares. Deus, eu confesso os meus pecados, as minhas falhas e a minha humanidade, mas também confesso a minha decisão irrevogável de andar no Teu caminho por toda a minha vida. Eu declaro diante do mundo físico e espiritual que pertenço unicamente ao Deus Altíssimo. Eu consagro a minha casa, os meus bens e a minha família a Ti, em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda a obra do maligno, repreendo toda a ação das trevas que esteja a tentar destruir a minha casa, a minha saúde e a minha paz. Pelo poder do sacrifício de Cristo na cruz e pelo poder do sangue que foi derramado para minha redenção, eu declaro-me livre de toda a ação maligna. Declaro diretamente a ti, Satanás, você não tem direito, não tem legalidade e não tem poder sobre nada na minha vida, nem sobre a minha casa. O sangue de Jesus é a minha marca. Eu sou propriedade de Deus. Declaro isso em nome de Jesus Cristo, que é o meu único e suficiente Salvador para sempre. Amém. Agora a tarefa é sua. Reúna a sua família. Conte-lhes que a casa mudou de direção. Faça-os saber que, a partir de agora, vocês pertencem a Deus. Ore por eles. Imponha as mãos sobre os seus filhos enquanto dormem. A cura começa no espírito, manifesta-se no corpo através da ciência e da natureza, e perpetua-se no amor da família. A mudança começou. Viva a cura! Nota de encerramento. A decisão, a cruz e a verdadeira árvore da vida. Ao fecharmos este livro, preciso que você olhe para o relógio da sua vida. Muitas vezes, vivemos os nossos dias no automático, sem percebermos o milagre que é simplesmente estar vivo. Num mundo violento, onde balas perdidas encontram inocentes, onde o trânsito ceifa vidas num piscar de olhos e onde vírus invisíveis paralisam nações, o fato de você estar a respirar agora não é sorte, é propósito. Se você foi livre da morte, se o seu coração ainda bate, é porque Deus lhe concedeu uma prorrogação. Mas qual é a finalidade dessa prorrogação? Deus estende o nosso tempo para nos dar a oportunidade da decisão. Ele continua a dizer à humanidade o mesmo que disse através de Moisés. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19. Nós passamos tempo demais a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Queremos saber tudo, queremos julgar tudo, queremos a ciência, a razão e o argumento. Mas o conhecimento por si só não salva. Existe uma árvore da vida. Lá no Gênesis, ela ficou inacessível. Mas eu quero dizer-lhe que um dia, na história da redenção, essa árvore foi cortada, a madeira foi moldada,
A árvore da vida foi transformada numa cruz. E essa cruz não foi regada com água, mas banhada com o sangue do próprio Deus. A Bíblia diz que as folhas da árvore são para a saúde das nações. Hoje essas folhas estão ao seu alcance. Elas são as páginas da Bíblia Sagrada. É nas Escrituras que encontramos a fitoterapia da alma, as promessas que curam a mente e o espírito. Mas não basta olhar para as folhas, é preciso comer do fruto. E o fruto da árvore da vida tem nome: Jesus Cristo. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é a própria vida. Aquele que come deste fruto, isto é, aquele que entrega a sua vida a Jesus e o recebe como Salvador, pode até passar pela morte física, mas jamais morrerá espiritualmente. Ser salvo por ele não significa que você nunca fechará os olhos nesta terra. Significa que quando os fechar, você pertencerá a ele. E ninguém, nem a morte, nem o inferno, nem a antiga serpente, poderá tirar você das mãos dele. Aproveite o tempo que você tem. Não deixe para amanhã. Saia da sombra da dúvida e venha para a sombra da cruz. Chega de se alimentar de ilusões. Agora é a hora de comer do fruto da vida. Que a cura do corpo lhe dê tempo e que a cura da alma lhe dê a eternidade. Glória a Deus.